Nesta edição do Judiciário em Evidência, saiba o que pode mudar com relação à guarda compartilhada de crianças e adolescentes. E a gente vai mostrar também. Judiciário realiza solenidade de entrega do Prêmio Cidadania Judiciária, lança livro e abre exposição sobre os 140 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Juizado Móvel de Fortaleza atua há 18 anos para solucionar problemas envolvendo acidentes de trânsito sem feridos. E Fórum Clóvis Bevilacqua participa da Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue. O Judiciário Estadual realizou a solenidade de entrega do Prêmio Cidadania Judiciária. Também lançou livro e abriu exposição sobre os 140 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. O prêmio contemplou 26 ganhadores, entre profissionais da mídia, professores e estudantes de escolas e faculdades públicas e particulares. Eles participaram com trabalhos sobre assuntos de interesse público, como cidadania, transparência, inclusão e responsabilidade social. O Prêmio Cidadania Judiciária foi dividido nas categorias Imprensa, Academia e Escola. Ana Jéssica Freitas de Oliveira, do 2º ano do ensino médio da Escola Adalto Bezerra, em Fortaleza, ficou em primeiro lugar na categoria Escola, subcategoria Aluno. Ela, que escreveu sobre direitos sociais, disse ter ficado surpresa com a conquista. Eu fiz a redação mais na esportiva, sabe? Aí quando eu recebi a notícia eu fiquei muito surpresa. E na escola de vocês são estimulados a escrever sobre esse tipo de assunto? Somos muito estimulados pelos professores, pela coordenação, pela escola toda. Na categoria Academia, subcategoria Professor, Luiz Alberto Gomes Barbosa Neto ganhou a primeira colocação. Ele concorreu com o trabalho de conclusão de curso de especialização em gestão pública. O tema foi o núcleo de mediação comunitária do bairro Antônio Bezerra, na capital. É revolucionário. Eu vim da academia para trabalhar com eles no núcleo de mediação, mas eu vi vários idosos trabalhando nessa questão, com questão de dívida, questão de ameaça, questão de vizinhança, som alto, briga de som alto. E eles são pessoas que são da própria comunidade, são referências na comunidade. E as pessoas quando vão, escutam eles e também automaticamente se escutam também na questão do conflito. Adrísio de Oliveira Martins obteve o primeiro lugar na subcategoria Mídia Comunitária, categoria Imprensa. Ele está à frente do projeto Mucuripe News, uma agência de notícias e banco de dados sobre informações para as comunidades da área. A gente capta esses dados e transforma em informações para lançar projetos em cima dessas necessidades para a comunidade, além de formar a comunidade com assuntos relevantes, assuntos que realmente vão agregar, né, valor, conhecimento àquela comunidade, como informações de cursos, empregos, informações de serviços sociais. Na subcategoria Internet da categoria Imprensa, o primeiro lugar ficou com Rafael Luiz Azevedo. A conquista veio com a reportagem O Brasil que não vê a Copa, histórias de brasileiros que não sabem o que é energia elétrica. Eu rodei durante 6 meses, 1.300 quilômetros pelo sertão do Ceará, para mostrar a rotina dos brasileiros que não têm energia elétrica. E a ideia era mostrar como o Brasil gastou uma fortuna para organizar o torneio, mas cerca de 1 milhão de brasileiros estariam alijados desse evento por não ter como ver em casa, na televisão. Acho, inclusive, que esse prêmio ele acaba sendo um sinal do novo tempo que a gente vive, né? Em que você pode ter um espaço para falar sobre o que você gosta ou falar sobre o que você pensa e conseguir com ele uma referência que grandes veículos de comunicação têm. Os ganhadores receberam tablets, smartphones e e-readers. Além disso, terão os textos publicados na revista Prêmio Cidadania Judiciária e no site da Fundação Demócrito Rocha, parceira da iniciativa em conjunto com o Tribunal de Justiça. A entrega do prêmio ocorreu no dia 3 de dezembro. O presidente do tribunal, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, destacou a importância da reflexão sobre cidadania e sobre o papel do judiciário. O trabalho feito com a Fundação Demócrito Rocha foi fabuloso, formidável. Serviu de eixo para que nós conseguíssemos levar ao homem comum noções de cidadania judiciária, que hoje são indispensáveis, para que ele possa refletir sobre o papel do Poder Judiciário que nasceu para servi-lo, sobre o que ele pode receber e exigir do Poder Judiciário, sobre o que ele deve fiscalizar. A presidente do Grupo de Comunicação O Povo, jornalista Luciana Duma, ressaltou que o projeto Cidadania Judiciária permitiu a qualificação do debate. Mostrando que a sociedade está disposta a aumentar seu conhecimento para melhor participar da vida política e social deste país.
Tenho a certeza de que esse projeto mostrou que, a par dos avanços já obtidos, a sociedade continua a clamar por uma justiça ainda mais célere, mais moderna e mais eficiente. A Fundação Demócrito Rocha com o Tribunal de Justiça, eles provocaram a sociedade para que nós pudéssemos fazer essa qualificação desse diálogo, desse debate social. Na verdade, muitas vezes a gente tem a ânsia da participação política e social, mas nós precisamos ter as informações básicas para que essa participação seja mais efetiva. Também houve exibição do documentário, lançamento do livro e abertura da exposição sobre os 140 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. A mostra ficará no Palácio da Justiça e em janeiro seguirá para o Fórum Clóvis Bevilacqua e depois para comarcas do interior. Há 18 anos, quem mora em Fortaleza pode recorrer ao juizado móvel para resolver problemas envolvendo acidentes de trânsito sem feridos. O serviço é gratuito e funciona 24 horas. De 22 de novembro de 1996 até agora, foram realizados mais de 100 mil atendimentos, com 85% de acordos homologados no local do acidente. Um dos exemplos é o do universitário Alexandre de Andrade, que teve o carro envolvido em batida no bairro Aerolândia. Para ele, o serviço do juizado móvel foi rápido e eficiente. O juizado já chegou, já resolvemos tudo e vou ligar agora para cancelar a perícia que não tem mais utilidade para mim. São 4 viaturas se deslocando pela cidade para atender às ocorrências. O juizado móvel é vinculado ao 10º Juizado Especial de Fortaleza, onde são realizadas as audiências quando a conciliação não é possível no local do acidente. O juiz José Ronald Cavalcante Soares Júnior responde pelo juizado. Ele destaca os bons resultados do trabalho. No juizado móvel, a competência se estende a todo o território de Fortaleza. Todo o território de Fortaleza. Então, isso é um fator que faz atrair ainda mais o número de demandas para a referida unidade. A população de Fortaleza se afeiçoou ao serviço prestado. Para o magistrado, o atendimento vem conseguindo acompanhar o crescimento da cidade. Com as dificuldades circunstanciais que se tem de uma cidade que cresce assustadoramente, o juizado móvel desempenha o seu papel. E ele goza de uma simpatia, digamos assim, da população de Fortaleza, porque a população de Fortaleza o procura. Porque os números estão aí para dizer isso, e o número de atendimentos e de conciliações realizadas também não negam, porque supera os 80%. Cada veículo dispõe de conciliador, oficial de justiça e policial militar. Para solicitar o atendimento, o cidadão pode ligar para 8778-2161, 8778-2162, 8778-2163 e 8778-2164. Já está funcionando a primeira turma recursal da Fazenda Pública do Fórum Professor Dolor Barreira. A primeira sessão de julgamentos ocorreu no dia 26 de novembro de 2014. A turma julga recursos das varas da Fazenda Pública de Fortaleza com competência de juizado especial e de comarcas do interior do Ceará. A turma recursal é formada pelos juízes Hernani Pires Paula Pessoa Júnior, que preside o órgão julgador, Emílio de Medeiros Viana e Demétrio Sacker Neto. A seguir, juíza Ângela Sobreira fala sobre guarda compartilhada de crianças e adolescentes. O Fórum Clóvis Bevilacqua promove campanhas de coleta de sangue e cadastro de doadores de medula óssea. Na Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue, participou de solenidade no Hemoce. A programação teve apresentações artísticas e homenagens para instituições públicas e privadas, além de doadores de sangue. O Fórum de Fortaleza realizou 3 campanhas nos últimos 2 anos. Em outubro de 2013, nós cedemos uma sala climatizada, no qual o Hemoce pôde ficar nessa sala instalado num período de 33 dias, no qual obtivemos mais de 300 doações de sangue. E em janeiro de 2014, o Hemoce retornou ao Fórum e ficou durante um período de 4 dias, e nós conseguimos mais ou menos 150 doações de sangue. Em outubro de 2014, teve a Semana do Servidor, e o Hemoce foi lá até o Fórum. Naquela região do Fórum não existe nenhum ponto fixo do Hemoce. Então, muitas pessoas deixam de doar porque não tem como vir até o Hemocentro. E o Fórum está de portas abertas sempre para receber o Hemoce.
A diretora do Hemócio, Luciana Carlos, disse que o Ceará já ultrapassou a marca de 100 mil doações por ano. Ela reforçou a importância da doação. 130 mil pessoas vieram aos hemocentros aqui em Fortaleza, em Sobral, Crato, Quixadá, Iguatu, ou nas coletas externas onde o Hemócio está, e doaram sangue e doaram tempo. A assistente social de captação de doadores do Hemócio, Alexandra Moraes, explica quais tipos sanguíneos apresentam maior demanda. Bom, o O positivo e o A positivo são os mais consumidos aqui na nossa cidade, mas no momento a gente encontra-se com a carência do O positivo e do O negativo. A quantidade de doações elas diminuem, a gente acaba atribuindo ao período de festas, de Natal, de Ano Novo, né? As férias também, as férias escolares das faculdades, então as pessoas esquecem um pouquinho de doar, e aí é um momento que a gente precisa realmente intensificar a sensibilização e alertar a população que a necessidade de sangue ela é diária. O autônomo Ananias Ribeiro, de 41 anos de idade, sabe o quanto é importante doar sangue. Ele é voluntário desde os 20 anos. Para incentivar, né, a doação de sangue. Acho importante doar sem se preocupar com quem está recebendo, né? O interessante é isso, é você não saber para quem que está indo. Eu acho que isso aqui está a graça do negócio, da doação de sangue. Ananias Ribeiro incentivou o filho, Gabriel Pinho Ribeiro, de 17 anos, a fazer o mesmo. O estudante doou sangue pela primeira vez em 25 de novembro, Dia Nacional do Doador Voluntário. Bom, primeiramente porque meu pai me convidou, né? E segundo, para ajudar o próximo. Isso é o maior incentivo que eu tive dele. Ele está ali doando e seguir a família desse jeito, doador de sangue. Para ser doador, basta estar saudável, bem alimentado, ter mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos e apresentar documento oficial e original com foto. Os menores de 18 anos precisam apresentar termo de consentimento, que está disponível no site www.hemoce.ce.gov.br. A 8ª Semana Nacional do Doador Voluntário foi realizada de 23 a 29 de novembro. O Senado aprovou o projeto que regulamenta a guarda compartilhada de crianças e adolescentes. O projeto, que altera o Código Civil, seguiu para a sanção presidencial. Sobre o assunto, eu converso com a juíza Ângela Maria Sobreira Dantas Tavares, que responde pela 18ª Vara de Família de Fortaleza e é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seção Ceará. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Pamela. É uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Muito obrigada. Doutora Ângela, como a guarda de filhos é tratada pela legislação atual? A legislação brasileira, no que respeitante a famílias, ela está hoje compendiada no Código Civil, que data de 2002. Toda essa parte inerente à guarda de filhos, compartilhamento ou não, está atualmente tratada no Código Civil brasileiro, mas mesmo muito recente, de 2002, o nosso Código também já sofreu uma alteração em 2008 para a inclusão da Lei da Guarda Compartilhada, considerando o fato exatamente de que, apesar de datar de 2002, o nosso Código tem inspiração em 1960. E por que houve a necessidade de mudança no Código Civil? Exatamente por isso. O nosso Código tem inspiração em 1960. A evolução da sociedade está aí. Todos nós podemos nos deparar diariamente com as alterações. Antigamente, a mulher era a dona da casa, era quem cuidava dos filhos, era quem educava os filhos e o homem o provedor. Hoje, homem e mulher precisam trabalhar, precisam cuidar da casa, então toda essa modificação da família, evidentemente, ela vem trazendo mudança legislativa. Muito embora a produção legislativa no Brasil sempre esteja muito atrás das decisões e da jurisprudência no que diz respeito ao direito de família. Doutora Ângela, quais as principais inovações aprovadas pelo Senado? É forçoso reconhecer que inovações, grandes inovações ou principais inovações, nós não vamos ter. Está sendo vendida uma alteração absolutamente diferenciada do que posto nesses novos dispositivos aprovados pelo Senado e que estão indo para a sanção presidencial. Olhe, a lei que alterou o Código Civil de 2002, a Lei 11.698, de 13 de junho de 2008, ela reza, no artigo 1584, parágrafo 2º, com a seguinte redação:
Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada sempre que possível a guarda compartilhada. Esse sempre que possível sempre incomodou advogados e partes. As instituições presididas pelos pais ou mães separados bateram sempre contra esse dispositivo legal ao argumento de que essa possibilidade de guarda compartilhada ficava subordinada ao interesse ou entendimento do juiz, que raramente concedia o compartilhamento de filhos, de guarda de filhos, quando havia litígio. Por força disso, eles abraçaram a causa do PLC 117 de 2013, que foi aprovado no Senado, e estão vendendo como a mudança do século, como o salvador da pátria para todas as questões de litígio entre pais e filhos. E, na realidade, nós não vemos absolutamente nada. O novo texto traz o seguinte: o artigo 1584, o mesmo parágrafo 2º, passará a vigorar, se sancionado, com a seguinte redação: quando não houver acordo entre mãe e pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será instituída a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao juiz que não deseja a guarda dos filhos. Ora, o encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar nada mais, nada menos é do que uma alteração na redação daquele sempre que possível. Por quê? Se o pai ou a mãe tem histórico de violência, se entre eles foi imposto um afastamento por força dos dispositivos legais constantes da Lei Maria da Penha, por exemplo, se o pai tem histórico de utilização de drogas ou de bebidas alcoólicas, ou a mãe, hoje em dia nós podemos utilizar de um lado ou de outro, o juiz ele vai constatando que um dos dois não dispõe dessa condição de exercer a guarda compartilhada, não vai deferi-la. Correto? Então vai, de qualquer modo, continuar dependendo de uma análise aprofundada tanto de juiz quanto de uma equipe interprofissional, psicólogos, assistentes sociais, porque o objetivo é um só: proteger os superiores interesses e o bem-estar da criança. Doutora Ângela, e como os juízes da área de família decidem sobre guarda compartilhada atualmente? Nós, juízes de família, não temos uma fórmula matemática exata para todos os compartilhamentos, para todas as dissoluções de casamento, para todos os problemas de desamor e solução ideal para o problema dos filhos. Cada caso é analisado como se fosse o único, isoladamente. Essa questão do compartilhamento, ela está sendo jogada muito abertamente. Se por um acaso o advogado ou as partes dizem queremos guarda compartilhada e o juiz, até para encerrar em parte aquele litígio entre o casal, homologa, e um dos dois não paga o colégio, um dos dois não leva o menino ao pediatra, eu vou executar quem? De quem era a responsabilidade? Como tornar execuível este acordo se não houver exatamente um plano de parentalidade, uma delimitação de tarefas? No meu entendimento, como juíza de família, como mãe, eu acredito que o efetivo compartilhamento existe no consenso. A partir do momento que as partes necessitam que o juiz, auxiliado ou não por uma equipe interprofissional, delimite as atribuições, obrigações e responsabilidades de cada um, ela deixa de ser compartilhada, passa a ser judicial, passa a ser arbitrada, passa a ser estabelecida. E caso a mudança seja sancionada pela presidente Dilma Rousseff, em quais casos a guarda unilateral pode ser aplicada? Sempre que um dos genitores disser, eu não quero a guarda compartilhada, eu prefiro a guarda unilateral, ou para lá ou para cá. Se os dois disserem, eu quero a guarda unilateral, pela nova lei, o juiz vai ter que instituir a guarda compartilhada. Se o pai diz, não, eu prefiro que fique com a mãe e eu tenho o direito de visitação, ótimo, deixa de ser instituída a guarda compartilhada. Ou,
quando um dos dois não tiver condições de exercer essa guarda compartilhada em toda a sua plenitude. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua a entrevista sobre guarda compartilhada. O Judiciário em Evidência está de volta do intervalo. O assunto de hoje é guarda compartilhada de crianças e adolescentes. A nossa convidada é a juíza Ângela Maria Sobreira Dantas Tavares, que responde pela 18ª Vara de Família de Fortaleza e é presidente do IBDFAM Ceará. Doutora Ângela, o que significa tempo de convivência com relação à guarda? Guarda compartilhada não pressupõe obrigatoriamente divisão de tempo. O filho fica um dia com a mãe e outro com o pai. Uma semana com a mãe e com o pai. Um mês com a mãe e um mês com o pai. Isso é guarda alternada. A guarda alternada é que impõe exatamente essa alternância de residências ou de permanência com o pai e com a mãe, ou com a mãe. Na guarda compartilhada, esse tempo de convivência não obriga a permanência física igualitária entre pai e mãe. Então, se a criança mora com a mãe e o colégio da criança é perto da casa do pai, onde desenvolve as atividades educacionais, mais as atividades extracurriculares, mais um esporte. Qual é a praticidade para essa criança? O que é melhor? Para a criança, não é mais prático que ele esteja com o pai e, ao final do dia, vá ficar com a mãe? Então, tudo isso é uma questão de delimitação. Então, esse tempo de convivência, ele vai ter sempre que levar em consideração o que é melhor para a criança e não o quanto vai ficar com o pai ou o quanto vai ficar com a mãe. E o tempo de convivência da criança ou do adolescente com os pais deve ser equilibrado? Como é que é feito geralmente esse cálculo? Não existe cálculo matemático. Quando se fala em guarda compartilhada, o pai já diz, um dia comigo, um dia com a mãe, um dia com uma semana comigo, é como eu disse, isso é guarda alternada. Não vamos misturar tempo de convivência com tempo de alternância na guarda. Tudo isso vai depender daquele plano de parentalidade que deverá ser apresentado pelas partes ou advogados ou, infelizmente, instituído por um juiz após a análise por uma equipe interprofissional composta de profissionais da área do serviço social ou da psicologia. Então, esse tempo de convivência não é uma fórmula matemática exata sob nenhuma hipótese. Doutora Ângela, a responsabilidade de ser presente na vida do filho é uma obrigação legal? Pamela, eu vou responder a sua pergunta contando uma historinha. Recentemente, numa audiência na Vara de Família, o casal, em sede de ação de divórcio, com pedido de guarda, estabelecimento de visitação e todas essas discussões que normalmente vêm atreladas num processo de divórcio, discutiam exatamente a questão da guarda do filho. O pai olhou para mim e disse, doutora, eu não abro mão, eu tenho o direito de ficar com o meu filho. Muito bem. O senhor vai ouvir agora uma coisa, o senhor não tem direito nenhum de ficar com seu filho. A senhora não tem direito nenhum de ficar com seu filho. Mas como assim, doutora? Vocês têm o dever. O direito é da criança de conviver com o pai e com a mãe. Afora isso, o dever de estar presente, de conviver com o filho, ele tem o dever, sim, de manter, de educar, de acompanhar, de assistir. Isso não são direitos, isso são deveres. Estando ou não a criança subordinada a uma guarda unilateral ou compartilhada, a responsabilidade é de ambos os pais. Afinal de contas, ambos são responsáveis por aquela vida, por aquele ser em processo de formação. Quando a mãe é mãe solteira, não tem pai conhecido, claro que tem pai, mas não conhecido, ou é viúva, ou fez inseminação artificial e não conhece a origem paterna, aí sim, a responsabilidade é única. Caso contrário, sempre serão dois. Doutora Ângela, o bem-estar da criança é o principal ponto a ser considerado pelos juízes nesses casos?
Sempre, Pamela. Os superiores interesses da criança, o bem-estar da criança, as conveniências da criança, os horários da criança sempre serão considerados em detrimento do interesse do pai ou da mãe. Não interessa se a parte chega o pai ou a mãe, eu quero, eu posso, eu sei, eu faço. O eu paterno ou materno é excluído. Sempre o juiz vai observar ele, a criança, o ser informação. A opinião da criança é levada em consideração nos processos de guarda? Pamela, essa é uma matéria, um assunto que requer muitos cuidados. Às vezes acontecem de falsas lembranças ou falsas memórias serem implantadas na cabecinha de crianças. E ela passa a ver aquilo como uma realidade. Então, a ouvida de menores é sempre muito delicada. Antes dos 12 anos, que é o que o nosso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, recomenda, eu acho, se não perigoso, mas de extrema delicadeza. Antes disso, nunca em audiência. Sempre num espaço absolutamente isento de qualquer cobrança, onde a criança continue brincando, ela pode sim ser ouvida. Mas por mim, juíza, não. Eu não tenho formação de psicologia. Quando necessário, às vezes, é interessante que se leve em consideração a fala, o interesse, as historinhas da criança, mas sempre muito cuidadosamente. Eu conversei com a juíza Ângela Maria Sobreira Dantas Tavares sobre guarda de crianças e adolescentes. Obrigada pela participação. Muito obrigada a você pela oportunidade que nos foi conferida de fazer alguns esclarecimentos. Espero que isso alcance o maior número possível de casais que litigam sobre guarda de filhos, para que eles cheguem nas varas de família com a intenção efetiva de ver o que é melhor para o filho e não para eles, os pais. O Judiciário em Evidência termina aqui. Obrigada pela audiência e até a semana que vem.